Olá, graça e paz, irmãos e irmãs. Meu nome é Daniela, para quem não me conhece, e hoje eu que vou compartilhar com vocês uma palavra e mais um devocional da Igreja Batista em Angicos. Você já se perguntou, ou melhor, você se pergunta, você que é cristão, ou você que não é cristão, se pergunta também o que Deus quer de você? Algumas vezes já se deparou se perguntando, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Para qual direção eu vou? O que eu faço? Ou coisas desse tipo? Então, eu fico muito fascinada com o que a palavra de Deus diz, em algo muito específico sobre o que Deus quer com a gente. E especificamente para o que Deus nos chama. Se você já ouviu isso, esse termo, Deus chama você, Jesus chama você, então a palavra de Deus fala sobre isso. E uma vez eu ouvi que Deus, Jesus Cristo, na verdade, ele nos chama 2 vezes. E eu fiquei tão fascinada com isso, com esse chamado de Jesus em nossas vidas, para qualquer pessoa que dê ouvidos à voz dele. E eu quero compartilhar hoje com vocês sobre esse chamado de Deus. Em Marcos, capítulo 3, o versículo 13, 14 e 15 dizem assim: E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que estivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. O primeiro chamado de Jesus Cristo para a humanidade, para as pessoas, é para ele mesmo. E eu fico muito maravilhada com isso. Jesus está chamando cada pessoa, e ele chamou, e teve algumas que deu ouvido a eles, tanto que já está caminhando com ele, chamou para si mesmo. Como assim chamou a mim para ele mesmo? Ele está nos chamando para ter um relacionamento verdadeiro com ele. Está nos chamando para nos ligar de volta ao relacionamento com Deus, um relacionamento de pai e filho. E esse relacionamento só pode ser restabelecido a partir de Jesus Cristo. Por isso que o primeiro chamado de Jesus para a humanidade é para ele mesmo, para descansar nele, para ter um relacionamento com ele verdadeiro, para viver nele. E aí, nesses versículos que a gente leu, ele chama os discípulos dele para ele. E os discípulos o ouvem, o seguem e caminham com ele. E talvez você já conheça essa história. E qual seria o segundo chamado de Jesus para a humanidade? Aqueles que ouviram o primeiro chamado de Jesus para ter um relacionamento verdadeiro com ele, para pela fé viver nele e serem salvos, recebem o segundo chamado de Deus, que a gente pode ver em Mateus 28, o 18 vai dizer assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho chamado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o versículo 20. Então, o segundo chamado de Jesus Cristo, para aqueles que responderam ao primeiro chamado, é para que eles compartilhem sobre quem é Jesus Cristo, para que eles vão. Ide, Jesus falou. Então, Jesus Cristo ele nos chama 2 vezes. E a segunda vez, a gente vê aqui em Mateus, ele nos chama para falar dele para outras pessoas, para que as pessoas ouçam o primeiro chamado dele, para que as pessoas saibam quem elas são e por que elas precisam de Jesus Cristo, por que elas precisam ouvir esse primeiro chamado. Então, assim, eu fico muito maravilhada com isso e retomando. Jesus chamou você 2 vezes. Se você é a pessoa que já ouviu o primeiro chamado, então ouça bem o segundo chamado de Jesus Cristo para a sua vida. Jesus chamou você para um relacionamento com ele verdadeiro, movido pela fé, confiança total e dependência a Deus. E o segundo chamado dele para você é que você compartilhe isso com outras pessoas, para que você viva isso e também anuncie isso por toda a sua vida aqui nessa terra, enquanto a gente viver. E se você ainda não conhece a Jesus Cristo, então ouça bem o primeiro chamado dele para você. Ele está chamando você para uma nova vida, para ser perdoado e ser salvo e viver um relacionamento com ele aqui, ainda enquanto você viver. Ter um relacionamento, mas já para a eternidade, com ele. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre, afinal, o que Jesus Cristo quer comigo. Então, é isso que Jesus quer de você. Ele quer que você viva nele e que você anuncie a ele.
E aí, como você vai responder a Jesus?